Vamos lá, os clássicos mais violentos do futebol, tá? Só guerra. Eu quero ver guerra, eu quero ver tiro, eu quero ver bomba. Lá ele. Bora. O primeiro clássico a aparecer nessa abominável lista é a partida entre Panathinaikos e Olympiacos. Isso é clássico, galera? Ô, louco. Aparentemente. E não à toa é Tomara que chamado nenhum de o grego clássico dos seja inimigos eternos. Esse confronto tem um conflito de classes muito intrínseco a ele, com o Panathinaikos são os representando playboy? a alta sociedade Que de isso. Atenas, enquanto Só o o pireu pra Olympiacos fora ali. é mais atrelado aos trabalhadores das estalagens de Pireu. Pireu. Além de serem os Ah, clubes são mais mais Olympiacos, bem-sucedidos então, do futebol grego, eles também são potências no polo aquático, basquete e no vôlei. Ninguém Inclusive, liga. foi lá que aconteceu a Ninguém, primeira grande absolutamente tragédia envolvendo os dois clubes. Henrique, eu Quando em pedi pra baixar no 2007, chat. um torcedor do Que Panathinaikos isso, tem chat? Não, tô só pra fazer o corte bonito. Só. Que é isso? Pera aí. TH não vestiu a camisa. jogadores rivais com Chuveiro da porra. sinalizadores. Um deles passou de raspão no ouvido de um lateral do Panathinaikos que perdeu parte da audição. Então eu acho melhor tirar as facas e os sinalizadores também. Faz sentido. West Ham e Millwall é uma rivalidade que talvez muitos Quem é sequer saibam Millwall? da existência, mas que sem sombra de dúvidas é uma das mais violentas do futebol. Ela nasce Olha aí. no leste de Londres, porque os bairros dos clubes ficavam divididos pelo rio Tamisa. Os torcedores eram predominantemente trabalhadores de duas empresas concorrentes de estalagem. Mas a rivalidade ganhou traços mais violentos Olha, mesmo, pelo amor de Deus. com a ascensão do hooliganismo no futebol inglês, Hooliganismo. nos anos 70 e 80. O Millwall, calma aí, deixa eu só particularmente, era conhecido por fechar ter minha uma janela torcida bem barra pesada, muitas vezes classificada como a mais violenta do país e uma das mais odiadas. Mas o West Ham também tinha a sua firma e não queria ficar para trás. Novamente, adicione a polícia nesse contexto todo e pronto. Tragédia anunciada. Em 1976, as torcidas entraram em conflito na estação de trem New Cross, e um torcedor do Millwall foi empurrado para a linha do trem, onde acabou perdendo a vida. Sua torcida então Puta jurou vida. vingança e disse que um torcedor do West Ham iria morrer. Isso acabou acontecendo em 1986, quando um torcedor dos Hammers de 19 anos foi esfaqueado até a morte por rivais. Em 2009, Caralho, mano. aconteceu o mais recente incidente envolvendo as duas torcidas, o motim do Upton Park, quando as equipes se enfrentavam pela Copa da Liga Inglesa e a confusão entre as torcidas resultou em um torcedor do Millwall esfaqueado, além de outros 20 feridos. E é bem curioso que os clubes se enfrentaram muito pouco. O West Ham passou a maior parte da sua história na elite do futebol inglês, no máximo na segunda divisão, enquanto o Millwall é um time de segunda, terceira categoria, com eles chegando a ficar quase 20 anos sem se enfrentar. E a última partida deles foi em 2012. Mas mesmo assim, essa rivalidade não se apagou e os clubes ainda se consideram maiores rivais. Eu ouso dizer que foi até bom os times se enfrentarem pouco, porque se tivessem mais confrontos entre eles, eu tenho certeza que a população mundial ia ser menor hoje em dia. E mesmo Pô, sem mas aí jogar o um West contra o Ham outro, ali se é esse pequeno, ódio né? ainda gera problemas. Em 2017, um torcedor do Nottingham Forest foi espancado apenas por gritar o nome West Ham para um torcedor do isso? Millwall. Infelizmente, ele não resistiu Cara, só e espirrou, acabou pô. falecendo. E Se apesar contra do o Millwall ser é assim, indiscutivelmente imagina com o menos Richmond. expressivo, é ele quem leva a melhor no confronto direto. Que guerra que deve ser. Nossa, O ainda clássico perde, da mano. capital romana é outro que infelizmente tem um lugar bem especial na lista de duelos mais violentos do futebol. Para entender os motivos, precisamos voltar aos anos 1920, Pô, me pega muito quando os quase escudos todos tá os girando clubes da assim, capital o X assim. italiana foram fundidos para criar um grande time para representar a cidade e competir de igual para igual com as equipes do norte do país. Assim nasceu a Roma. Essa fusão foi arquitetada pelo regime fascista que governava a Itália, com o objetivo de espalhar o futebol pelo país e aumentar a área de influência do partido. Mas você lembra que eu disse que quase todos se juntaram? Pois é, só um clube ficou de fora, a Lazio. Esse igual que eu vi, Isso crianças porque mamando o na teta general do Chico. influente no Eita, governo é isso, era Pode ser, torcedor do pelo amor de time. Deus. Que é isso? Gente, pode isso num escudo? É o povo mamando na teta do governo. Aparentemente. Roma que tem uma das não queria camisetas ver seu mais bonitas, né? clube se desfazer. Mas os Daí escudos mais obscenos. Mas, surgiu a antipatia da Lazio para E com fascista, os né, aparentemente. outros torcedores, que agora estavam todos reunidos sob uma só bandeira, a Roma, e portanto se tornaram a grande maioria.
muito ligada à classe trabalhadora, enquanto a Lazio era um clube mais elitista. E essas diferenças fizeram com Então que eu os sou mais torcedores Roma. Não tem jeito, tô do lado do trabalhador. Aí. Com qual frequência você muda de ideia? da Sim, Lazio voltou. se sentissem oprimidos, e parte da torcida acabou canalizando esse sentimento em ideais extremamente problemáticos. E não tem como falar dessa parte e ignorar a principal organizada do clube, a Irredutível. Hoje eles não atuam com esse nome, mas a estrutura é basicamente a mesma. Eles ficaram conhecidos por ter ideais fascistas, antissemitas, racistas e todo tipo de ideologia repugnante que você possa Você é louco, odeia a imaginar. Lazio, Não é mano. difícil, por Pô, exemplo, inclusive encontrar os bandeiras ultras da com Lazio- suásticas ou outros símbolos. Os Ultras da Lazio, ele. Tem uma música do Kanye West que tem um canto dos Ultras da Lazio, velho. Olha como o maluco é fudidinho de cabeça, tadinho. Nazifascistas na curva norte do Olímpico em jogos da Lazio. Caralho, Em Hitlerson. 1998, o grupo protagonizou um dos episódios mais lamentáveis da história de uma torcida, quando levou pro derby uma faixa com os dizeres Auschwitz é a sua pátria e os fornos suas casas. Que é 2 anos depois, outra faixa. Cara, é coisa Essa suja, dizia: meu. time de negros, arquibancada de judeus. Em 2017, adesivos foram distribuídos na curva sul Como que Lazio com a ainda tá de imagem pé? Vai tomar no cu, mano. Anne Frank, Tem que uma vítima do Holocausto, vestindo a derrubar o camisa da CT dessa Roma. porra. Isso sem falar que um dos principais ídolos do clube e da torcida é abertamente fascista e que em diversas oportunidades comemorou gols com uma saudação nazista, inclusive uma delas contra a Roma em 2005. Mas olhando para outro lado, a Roma também não era muito flor que se cheire. Aí é foda acontecimento, também, vai tomar no cu, Roma. Pô, o vai Lucão tomar no não cu, consegue Lazio, torcer vai pra um se time. fuder, mano. Ô, aí é foda, pô. Lucão, vem pro Brasil mesmo. É, Vem louco. torcer tá pra um time ligado? que não Pô. seja. Pro Aumentou Palmeiras. ainda mais as tensões entre Inter os de Milão clubes. é de boa, o Milan é suave. Vai ter que Ocorreu ser, em né? 1979, Clássico. quando pouco antes do início da partida, um torcedor da Roma lançou um sinalizador que atravessou o gramado e atingiu um torcedor da Lazio, que não resistiu e acabou falecendo. Essa foi a primeira morte envolvendo futebol em um jogo de elite do italiano. Em 2004, alguns torcedores da Roma invadiram o campo pedindo para que a partida fosse interrompida, alegando que uma tragédia teria acontecido. Supostamente, uma criança, torcedora da Lazio, teria sido morta em confronto com a polícia. E o trauma pela morte de 25 anos antes fez com que a partida fosse de fato cancelada. Porém, esse boato foi desmentido pelas autoridades logo em sequência, que afirmaram que ninguém havia sido morto. Mais tarde, na saída do estádio, outra batalha aconteceu, deixando mais de 150 feridos. Talvez nenhum outro clássico do mundo tenha tantos pontos de divergência quanto Celtic e Rangers. Os 3 assuntos que mais geram polêmica, e por vezes violência, são futebol, política e religião. Agora imagine um clássico que mistura essas 3 facetas. Pois é, não tem como ser pacífico. A primeira grande divergência entre os clubes é no aspecto religioso. O Celtic é um clube de raízes católicas, enquanto o Rangers é muito ligado ao protestantismo. Inclusive, por muitos Porra, anos de sua história, sequer os aceitava Rangers são o jogadores diabo? católicos no É, clube. pensei que era Satanás. satanismo mesmo. Que caralho de montagem foi essa? Tolerância Isso também religiosa, revela a outra gente vê por aqui. característica marcante da torcida do Não é um Rangers. chifre, é o olho dele vermelho bravo. Sendo um clube muito alinhado com a coroa britânica. O Celtic, em contraste, é um clube formado por descendentes de irlandeses e, portanto, é predominantemente separatista, antimonarquista e de ideais mais progressistas. Com todo esse tempero e o fato dos clubes serem absurdamente dominantes no cenário nacional, é difícil que a relação entre as torcidas seja amigável. Em 2006, o simples sinal da cruz do goleiro do Celtic próximo à torcida azul já levantou os ânimos e gerou até ameaças de morte ao arqueiro. Pesquisas locais estimam que os indicadores de violência aumentam em até 9 vezes em finais de semana com duelos entre Celtic e Rangers em relação aos normais. O clássico é também responsável pela proibição das bebidas alcoólicas nos estádios escoceses. O caso emblemático mais recente aconteceu em 2016, quando o irmão de um ídolo do Rangers não resistiu à depressão e acabou cometendo suicídio. 2 dias depois, havia um clássico contra o Celtic, e a torcida rival achou de bom tom levar bonecas infláveis, vestir com cachecóis nas cores do Rangers e enforcar elas em plena arquibancada.
Clima leve, né? Boca Pois é. Juniors e River Boa. Plate Divertido, protagonizam gostoso. um dos clássicos Mas mais Boca Juniors e sangrentos River do Plate futebol parecer latino e suave, né? mundial. A rivalidade surgiu da proximidade entre os clubes. Boca e River nasciam lado a lado em La Boca, um bairro pobre de Ei. Buenos Aires. Aí, Porém, amigo. na década de 1920, o River teve que se mudar e se instalou em Belgrano, um Expulso. bairro nobre. Daí a rixa Igual entre os Chavinho. clubes Ih, só tô com o Boca aumentou. Juniors. Começou a Igual aparecer Chavinho. Que é isso. Prepare-se, Lucão. Prepare. Lá vem Boca Juniors nazista. Vai Boca mostrar onde ele estava Juniors. com a boca. conflito de Boca classes. Juniors E botou por no mais que Milei. isso não se mantenha com o tempo, com os dois clubes se entranhando nas mais diversas classes sociais argentinas, chega um ponto em que a rivalidade já está posta e os clubes já se odeiam e nem precisa mais de um motivo. Todo jogo entre eles Faltou vai um ter dardo alguma ali. polêmica, porradaria, sei lá. E somado ao estilo mafioso de funcionar das barras bravas, o clássico ganha um contorno de violência extrema. Caralho, quase Em fiquei maluco. 1994, após uma vitória do River por 2-0 em plena La Bombonera, um grupo da barra local saiu do estádio e pegou armas que estavam escondidas em uma árvore próxima. Em seguida, eles emboscaram Ô, um louco. ônibus com torcedores do River, alvejando o automóvel com mais de 30 tiros. Infelizmente, 2 pessoas foram assassinadas. Entre os atiradores estavam líderes da La Doce, a barra brava do Boca. Em 2015, River e Boca se enfrentavam pelas oitavas de final da Libertadores. O River venceu a ida por 1-0 Rapaziada, não no sei se é só Monumental aqui, mas. e a Aqui volta também era tá disputada travando na pra La Bombonera. caralho. Porra, tava com medo, velho. Eu fiquei com medo da porra de falar, tá travando. O Boca lançou spray de pimenta no túnel que dava acesso ao gramado para os jogadores do River, causando nos atletas lesões Opa, nos melhorou. olhos e na pele. Enquanto parte da equipe do River agonizava em campo, um drone percorreu o estádio com o fantasma da Série B, fazendo referência ao rebaixamento do River 4 anos antes. A Conmebol decidiu eliminar o Boca do torneio como consequência. Em 2018, 3 anos depois, portanto, os clubes se encontravam na final da Libertadores. A ida, sob domínio do Boca, Caralho. empatou em 2-2 e a volta seria disputada no Monumental. Porém, o ônibus que transportava os jogadores do Boca foi apedrejado quando se Rapaziada, já aproximava volto, do peraí. estádio. Alguns jogadores ficaram feridos e a partida foi adiada. Foi então que, em mais uma decisão polêmica, a Conmebol decidiu apenas retirar o mando do River, levando o jogo Tá para correndo Madrid. frouxo, Lisão. No final das contas, o título foi pro River, vencendo a partida decisiva de virada por 3-1. O próximo clássico dessa infame lista é Aldosivi e Alvarado. Pô, inventou Clássico que foi esse nome proibido agora. Aí por já tá 27 anos. Nesse momento, você deve estar aí na sua casa me perguntando quem contra quem? Pois é, Os caras é um peixe, pô. Vai tomar no cu. Uma baleia, porra. Esses clássicos que não tem nada a ver, eles devem ser muito violentos pra estar nesse Nossa, meio. deve Não, ser. A turma do Alvarado, esquece. Deve ser mas papo não de se clube da preocupe, luta. se você nunca ouviu falar em nenhum desses times, tá tudo bem, porque são 2 times minúsculos da Argentina. Eles fazem o clássico de Mar del Plata, uma cidade bem pequena e pouco relevante para o futebol argentino, mas que alarde um confronto que desde o final dos anos 80 tem um clima hostil que só se equipara em mobilização policial a um Boca e River. Os confrontos começaram a ganhar expressão na disputa dos campeonatos regionais de Mar del Plata, e a hostilidade foi crescendo exponencialmente, até o ponto da federação se reunir e concordar que esse clássico não poderia mais acontecer. O motivo disso se deu em uma partida em 1997, que foi interrompida logo aos 20 minutos do primeiro tempo, quando as torcidas começaram a entrar em confronto. Logo em seguida, a polícia tentou intervir e virou um corre-corre dentro e fora do estádio, com pedra voando, garrafa voando, bomba de gás lacrimogênio e tudo que tinha direito. O saldo do conflito foram diversos feridos, algo que nem a polícia na época soube classificar, e um muro do estádio derrubado. E evidentemente a partida encerrada por falta de segurança. Por isso, a Federação Argentina decidiu que esses times seriam proibidos de se E aí, Lucão, você é Aldosivi ou Alvarado? Não, não. Vamos ver qual time será o próximo fascista. Acho que o Aldosivi é mais legal, né? Que o Alvarado. O A time do Peixe? princípio, a grande treta deles aconteceu com o primeiro tempo de jogo. Deu 20 minutos, todo mundo quase morreu no estádio. Ah, porra, mano. enfrentar. Todos os sorteios de Copa Argentina, torneios regionais e até amistosos seriam feitos de forma a evitar que eles caíssem frente a frente.
Isso porque não valia a Caralho. pena uma cidade turística pequena Não montar compensa. uma logística de segurança comparável a um Boca e River só para 2 times de divisões bem inferiores não se matarem em campo. O destino fez com que anos depois o Aldosivi fosse subindo nas divisões argentinas, chegando à primeira divisão em 2014, naquele fatídico ano em que o campeonato argentino aumentou de 20 para 30 clubes. O Aldosivi foi um desses 10. Calma aí, pô, calma aí. O campeonato argentino aumentou de 20 para 30 Ó, velho. Atlético de Rafaela. Pera aí. clubes. Não pode mais ter um O time próprio. Aldosivi foi um desses 10 que subiram, retornando depois de quase 40 anos fora. O Alvarado também escalou alguns degraus e chegou à segunda divisão argentina em 2019. Com a queda do Aldosivi em 2022, voltou a surgir a possibilidade dos clubes acabarem se enfrentando na segunda divisão. Aí Porém, não como ela compensa. tinha 2 grupos, a AFA jogava cada um em um grupo e evitava o confronto. Em 2024, 27 anos depois do último duelo entre eles, a Federação Argentina permitiu que o clássico voltasse a ser disputado. As 2 partidas já aconteceram. A primeira foi um empate em 0-0 e a Puta segunda que uma pariu, vitória Aldosivi magra perdeu. do Alvarado. Ao todo, o retrospecto do confronto também mostra muito equilíbrio, com o Aldosivi tendo uma pequena vantagem. E para matar a saudade, nesse mesmo ano já rolou até Que isso? Pra matar o salto. Que isso? Pô, pô? sabe o que é foda esse fato? É que os caras ficou 27 anos sem se matar, velho. Capaz de eles ter tomado uma no bar, já que é tudo no Sim. mesmo cidadezinha. Aí, tipo, pelo simples fato dos times voltar, os caras, mano, quero que O você cara lembrou, né? foda. É, tipo, caralho, mano. Caralho, você torce pro A gente Alvarado, tretava né? pra caralho nas antigas, né, mano? E aí? troca E de você é do Aldosivi. Já era. tiros entre as torcidas, deixando A 3 pessoa feridos. sai na rua de verde e leva um moquetão na rua, pô. Cê é louco. Pior que fazer paz e amor na Bahia. Você é louco, mano. É, você é louco. A gente tava aqui cheio Ih! de dedo apontando pros Ah, não tem argentinos, jeito, né? mas tem que ser dito que o Brasil não fica muito pra trás, não. Corinthians e Palmeiras é provavelmente o clássico mais violento do futebol brasileiro. Faz muito Aí jogo não aí dá. fora parecer Chupa, fichinho. Grenal. Já tivemos pelo menos 11 Aprende como casos que se de faz uma pessoas violência. perdendo a Quando está de vida touquinha, parça. Não entendi. Ah, você sabe, né? Você sabe, né? Você sabe. muito fora É parecer isso. pariu. E em São Pô, Paulo é frio, né? Já tivemos Que pelo gorro é menos esse? 11 São casos Paulo é de frio, né? pessoas Um gorrinho É por causa do estratégico. alfinete. É por causa do alfinete. perdendo a vida relacionados com esse clássico. E eles, inclusive, estrearam essa modalidade aqui em terras tupiniquins. A primeira morte por causa de futebol no Brasil aconteceu em 1988, quando um dos líderes da Mancha Verde foi assassinado a tiros em São Paulo. Caralho, E foi um 24 caso anos bem de idade, esquisito, porque a polícia não conseguiu chegar a uma conclusão. E o principal suspeito era um integrante da Gaviões da Fiel. E antes dessa primeira morte, tinha toda uma ética envolvida no entorno das brigas de organizadas. Então, Como, por exemplo, Ética é foda. eu ia dizer isso, velho. Nas antigas, não tô dizendo torcidas organizadas, mas sociedade em geral amava sair na mão, velho. Não tinha essa de tiro. Meu pai adorava falar isso. Ele falava com orgulho de quem devia sair na mão toda semana. Batia no isso. Porra, ele falava essa época. Hoje em dia não dá. Ele fala essa frase. Hoje em dia não dá mais pra brigar, não. Qualquer louco pode ter uma arma aí. Ou seja, na época que arma não era tão difundido, Era no máximo um canivete. Né? pô, os caras. Não, era exatamente essa ética aí, mano. Por mais zoado que seja. Se você. Meu pai falava que se você sacava de uma madeira, um pedaço de pau, os caras do seu lado falavam: não. Larga essa porra aí, é só murro. Aí a covardia começou a escalar, entendeu? Foi assim que nasceu os Warriors, aquele filme lá. As Do gangues Michael da Jackson, né? Filme do o Michael não Jackson. uso de armas de fogo. Mas, depois desse assassinato, foi tudo por água abaixo. O derby também foi um dos principais causadores da torcida única no estado de São Paulo, após os episódios de brigas que ocorreram no Clássico de 2016. E não tem como não citar uma das porradarias mais folclóricas do futebol Não, mas brasileiro, isso é que folclore. aconteceu entre jogadores de Corinthians e Palmeiras naquele A Paulista. melhor parte é o cara pulando no vestiário ali no Pulando no vestiário Renato. sem saber se ele vai cair Episódio das vivo. embaixadinhas. Pariu, olha lá. Ligas do Melhor Edson cena do Capetinha. mundo. Ó, Eu prefiro morrer assim E do nem no que. carnaval eles se bicam. maravilhoso. A Gaviões Quer da perder Fiel a não vida. pode desfilar no mesmo dia da Mancha Verde em hipótese alguma.
O Inclusive, sorteio Gaviões já é feito é, esquematizado pra isso não. é freguês, né? No carnaval. Mancha Verde é muito superior. Lucão, você pega metrô, Lucão. Cuidado. Eu não, Deus me livre, pegar metrô. Não ser possível. Mas no desfile desse ano, aconteceu da Mancha terminar em quinto e a Gaviões em quarto. Ou seja, eles teriam que desfilar É freguês, né, Lucão? uma em Olha lá, seguida olha da lá. outra no desfile das Olha A o campeãs. ordem. sério. Para isso não A ordem. acontecer, A a Liga ordem. mudou toda A a ordem do desfile para as torcidas de maneira alguma se cruzarem. O Não, mas, último, pô, sem mas maldade, não menos. volta aí. Larga o Palmeiras, galera. Eu, hein? Os caras tirou Palmeiras e Corinthians pra deixar Palmeiras e São Paulo um seguido do outro, pô. Dragões da Real depois da Mancha, pô. Ou seja, é menos pior. Lamentável, Então. clássico mais violento dessa lista é São Paulo e Palmeiras. Tá, Mas aqui porra. poderia entrar qualquer outro clássico do estado de São Paulo, que é disparado o lugar que mais causou mortes no futebol brasileiro, com quase o dobro de casos por segundo colocado. Mas eu decidi colocar esse Rio de Janeiro é especificamente violento. porque ele é muito simbólico na questão da violência aqui no Brasil. Os anos 90 em si era um período muito complexo. Foi o Cê é auge louco, da olha o São violência Paulo do lado nos da polícia. estádios. Fecha com os Amanhã de 20 de Steve. agosto de Deus me livre esse time 1995, aí. aconteceu o estopim de tudo isso, a gota d'água. São Paulo e Palmeiras faziam a final da Supercopa de Futebol Júnior no Pacaembu. Exato, Futebol Júnior, um torneio sub-20. E o jogo aparentemente inofensivo ficou marcado na história como o pior incidente envolvendo duas torcidas no futebol brasileiro. O Palmeiras acabou campeão no gol de ouro, e segundo a apuração da época, a torcida alviverde foi comemorar em frente à torcida do São Paulo, que evidentemente se irritou, derrubou o alambrado e partiu pra cima dos palmeirenses. A tragédia regra teve é seu essa? agravante porque o Pacaembu estava em obras. Não, e pera aí, havia gente. Que regra é essa? Vamos fazer a torcida do que ganhou e lá na frente da que perdeu pra zoar. Yes. Não que isso seja desculpa, não estou justificando o que rolou. Mas, pô, tudo que você pode fazer pra evitar que isso aconteça poderia ser feito e não foi, né? Os caras falavam que nós não tinha copinha se nós ganhamos a copinha do São Paulo. Não Pera entendi. aí, é E vale frisar, invadiram o tobogã. clássicos mais violentos do futebol, o Lucão tá Não com esse entendi, pô. É, os caras, ai, não tem copinha lá, copinha Não, o ganhei. bagulho vai. Com certeza foi anulado, tá ligado? 500 Tobogã. mortes, o bagulho foi anulado, quer ver? tobogã na Próximo, parte um lá, setor com barras de ferro, madeiras e vários objetos muito bons para agredir alguém. Oxi, Postos os melhores objetos de agressão de torcedores. Próximo programa. Os Barras melhores de ferro. objetos para se agredir alguém. Vários objetos Top muito 10. bons para agredir alguém, expostos para qualquer um pegar. E foi exatamente o que aconteceu. E o efetivo de policiais reduzido, por se tratar de um jogo sub-20, fez eclodir uma verdadeira batalha campal, transmitida em rede nacional, e que resultou em mais de 100 feridos e um adolescente são paulino de 16 anos morto. Essa é de longe a maior briga da história do futebol brasileiro. E o Ministério Público então decidiu extinguir a principal torcida organizada de cada um dos clubes, o que não durou muito tempo e elas logo voltaram às atividades. Mas esse incidente foi um marco na história da violência no futebol do Brasil. Apesar desse ser o grande caso, a desavença entre são paulinos e palmeirenses remonta Ixi, de é épocas os caras querendo muito roubar o mais estádio do antigas. Palmeiras. Existe uma forte conspiração palmeirense que diz que o São Paulo tentou roubar o Parque Antártica do Palmeiras nos anos 40. Apesar de não existir nenhuma prova, não é difícil você ouvir algo do tipo por aí. E durante certas épocas fica muito em alta uma Nunca famosa ouvi. frase que diz que também pro palmeirense o Corinthians é rival, mas o São Paulo é inimigo. Ídolo Nunca disse palmeirense. Quem será que disse isso, hein? São Marcos? Mano, Porra. eu não tenho. É que assim, nunca quase matei, quase morri pra um São Paulino, né? Então não tem esse background. Mas pra mim, não tem essa rivalidade, não. Durante a Entendo. pesquisa para esse É, vídeo, eu me deparei com um simplesmente triste ABC, dado que me surpreendeu bastante Com a ABC e é me grande, fez né? adicionar uma sessão de bônus É, nessa lista. Diadema, Por isso, Santo André. agora sim, para fechar o vídeo, vamos falar do clássico rei, ABC contra América de Natal. ABC. Esse duelo do aparece aqui ABC. porque, apesar do estado de São Paulo ser o que mais tem mortes em jogos de futebol, ABC e América são o clássico que mais mata no futebol brasileiro. Que é isso? E o que deixa esse dado assustador é olhar o tamanho das torcidas, do estado e a situação dos clubes. O Pô, mas peraí, ABC TH. não disputa Volta aí. Tem uma torcida que tá muito devagar aí, pô. Olha o final desse trecho riscado aí. 21 mortes, 18 é de um time, pô. Pera aí, Thiago.
Não, queria ressaltar esse ponto aqui. Tá morrendo muito ao Caralho, tá foda, hein? Porra. Aí fica difícil. É que eles não tinham aparelhos muito bons pra bater no... O tamanho das Não torcidas, tinha os o melhores, né? estado e a situação dos clubes. O ABC não disputa a Série A desde 1985. Por que será, né? E o América de O jogo Natal deles é fora do gramado. Mas Alviúva é o outro, pô. É isso aí, ó. Natal É o desde América. 2007. Os caras é ruim de fute, ruim de briga. Possivelmente, toda essa Aí violência é é foda. menos Mas bom falada do que o comum, de espiritualidade. porque são dois times que não aparecem frequentemente na mídia. São mais fora do eixo. Bom, galera, Que isso, Acabou. foi isso, os caras. Tá aí inscrito. Bom vídeo também. Bom. Material vídeo, bom bom vídeo. de pesquisa, hein? Pô, Caralho. muito bem editado também, mano. As animaçãozinhas da hora pra ilustrar. Tirando a tudo, touquinha tá? do Corinthians ali, né? Tirando. É, a touquinha, você tá ligado, né? Foi estereotipado, não tem jeito. Posso trazer a informação aqui? Por favor. Informação é prioridade. Enrola um pouquinho mais pra eu levantar a Aí informação. é sacanagem. Pique, hein? Dito isso, Não, mas dito Ó, ó. isso, bom vídeo. Não, enrola mais, enrola mais. Dito isso, bom vídeo. Pô, só percebi agora. Esse chapéu do Thierry, mano. Tá parecendo o Luke. Valeu, eu tô Caralho, de Alexandre Que louco. Pires, pô. Parece o seu. Qual que é o nome? Seu Zé Pilantra. Tá fazendo É. é. Olha, informação quente, hein? Corinthians é adversário, São Paulo é inimigo. Quem disse? Disse Tadeu Oberdan Catani.